Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração de Pirkei Avot. Hoje, capítulo 1, Mishnah 5. Yossi ben Yohanan, de Jerusalém, diz: Esteja a tua casa sempre plenamente aberta e acolhedora, e sejam nela os pobres parte de tua própria família. Não mantenhas conversas frívolas com tua mulher, e com mais razão ainda com a mulher do teu próximo. Pois quem se entretém em conversas frívolas com a mulher atrai para si o mal, descuida do estudo da Torá e acaba por herdar o Guerrinom. O fato de Yossi ben Yohanan ser de Jerusalém pode ter relação com a ênfase dada à hospitalidade. Como sabemos, judeus de todo o país, assim como do exterior, peregrinavam a Jerusalém para as 3 festas determinadas pela Torá. Evidentemente, isto deve ter apresentado um problema considerável de alojamento para todos os peregrinos. Mesmo assim, a Mishnah relata que nenhum homem jamais reclamou de falta de lugar para se alojar em Jerusalém, a menos que se tratasse de um absoluto milagre, e isto deve significar com certeza que cada residente da cidade estendia um tapete de boas-vindas diante da sua porta e recebia tantos hóspedes quanto era possível. Então Yossi ben Yohanan, o homem de Jerusalém, destaca aquilo que deveria ser uma prática habitual na cidade santa: esteja a tua casa sempre plenamente aberta e acolhedora. O valor desta hospitalidade não estava fundamentado simplesmente na ajuda proporcionada aos hóspedes, mas, em medida ainda maior, na influência benéfica que aqueles hóspedes poderiam exercer sobre o anfitrião e sua família. O Talmud relata que havia sinais ao longo das estradas de Israel assinalando o caminho das cidades de refúgio para as quais uma pessoa culpada de morte não premeditada pudesse fugir. No entanto, para o peregrino em seu caminho para Jerusalém, não havia sinalização. Por quê? Porque quando não há sinais, o viajante precisa pedir informações. A tradição não queria que o homem culpado de uma morte não premeditada batesse à sua porta e entrasse em contato com você e sua família, assim que ele chegue tão rapidamente quanto possível à cidade de refúgio. Por outro lado, o Olê Hegel, peregrino, que se dirigia ao templo sagrado, estava realizando uma mitzvah com grande esforço e muitos gastos. Assim que ele peça orientação, deixemos que ele entre em nossas casas e fale com nossos filhos. Eis aqui um judeu em seu caminho para a cidade santa para celebrar o feriado. Existe deleite na atmosfera que ele traz. Esteja a tua casa sempre plenamente aberta e acolhedora. A esse respeito, devemos lamentar o gradual desaparecimento de cena do cavalheiro valoroso conhecido como Meshular, o arrecadador itinerante em prol das instituições religiosas. Num sentido que habitualmente não é percebido, este senhor desempenhava uma função da maior importância. Ao chegar a uma cidadezinha no extremo sul ou no oeste distante, trajando as vestimentas tradicionais judaicas, ele se convertia num tocante lembrete do judaísmo e de seus valores para muitos que transitavam pela ponte estreita da assimilação, especialmente para o rabino ou shochet Magaref destas cidades. O Meshular era uma fonte de encorajamento, um portador de notícias das comunidades remotas e um vínculo com os centros criativos da Torá no exterior. Perceba que tanto o ensinamento anterior de Yossi ben Yoezer como este de Yossi ben Yohanan abordam o problema da hospitalidade. O primeiro, porém, enfatiza a importância de ter sábios como hóspedes, enquanto o último ressalta o valor de ter a casa aberta à larga para os pobres. Poderíamos conjecturar que a divergência de ênfases entre eles provém do fato de que Yossi ben Yoezer era um homem de Tseredá, uma cidade pequena, enquanto Yossi ben Yohanan era de Jerusalém.
Uma cidade grande. Numa cidade pequena, quanto mais eminente o hóspede, maior o problema. Cada família teme que seu lar não seja suficientemente atraente ou suntuoso para o distinto hóspede. Se este for uma personalidade religiosa, o anfitrião pode dar-se conta de sua própria ignorância ou abandono das observâncias religiosas. Então, Yosef Ben Yoezer sublinha a necessidade de receber o sábio, o hóspede distinto de modo apropriado e condigno. Na metrópole, porém, nunca falta lugar para alojar um hóspede distinto. Aqui, a elite econômica e social rivaliza pela oportunidade de exibir a sua opulência e bom gosto ao hóspede e acumular o prestígio envolvido em ter o renomado visitante como hóspede deles. O homem pobre, no entanto, tem uma dificuldade enorme. Poucos irão competir por ele. Além disso, é possível que a pessoa pobre esteja desalinhada e que seu comportamento não seja mais refinado. Portanto, Yossi Ben Yohanan, o Hierossolimita, diz: esteja a tua casa sempre plenamente aberta e acolhedora, e abra espaço nela para os pobres. E sejam nela os pobres parte de tua própria família. O tipo de hospitalidade que a nossa Torá exige é possível somente quando olhamos para os pobres e a nossa obrigação para com eles como se eles fossem parte do nosso próprio lar. A caridade de fato começa em casa, mas o tipo caseiro de caridade não deve terminar lá. Certa vez, o Gaon de Vilna abordou um homem rico para que ele contribuísse para com uma família despossuída. O homem retrucou parafraseando os salmos: eu faço de sedacá o tempo todo, querendo dar a entender que os donativos que ele fazia continuamente o dispensavam de dar novas contribuições. Assombrado, Gaon indagou a ele como ele fazia para conseguir dar caridade constantemente. O ricaço, muito satisfeito consigo, abriu o Talmud e apontou para a interpretação rabínica do versículo: quem dá caridade o tempo todo, referindo-se àquele que alimenta seus filhos e filhas jovens. Determinado a responder à altura, o Gaon retrucou sorrindo. Mas existe outra passagem na Torá que diz que não venha a toda hora a santidade. Quem se esconde atrás da justificativa da interpretação rabínica de a toda hora não pode atingir a santidade. Cuidar de sua própria família não o dispensa da obrigação para com os pobres que solicitam sua ajuda. Você não deve somente se considerar tão compelido pela obrigação em relação aos pobres, quanto pela que você tem para com a sua família. Mas ainda deve realmente tratá-los como tais, e sejam nela os pobres, parte de tua própria família. Não diminua nem humilhe o pobre. Para ele ter de aceitar caridade já é humilhante. Não acrescente nada que possa ferir seus sentimentos. Quando ele entrar em tua casa, faça com que ele se sinta à vontade. Parte do dever da hospitalidade é converter os pobres em membros do seu lar. Também é possível traduzir este ditado hebraico na nossa Mishnah de outro modo, que os membros do seu lar se tornem pobres. Suponha que de repente você tenha a oportunidade de receber alguns hóspedes inesperados para o Shabat, mas a sua esposa não teve tempo de preparar alguma coisa para eles. Então deixe que os seus hóspedes venham em primeiro lugar. Você, sua esposa e filhos podem compartilhar o que sobrar. O mesmo pode acontecer às vezes com relação ao espaço na cama. Suas crianças podem ter de dividir o espaço da cama em benefício do hóspede necessitado. Este é o alcance da verdadeira bondade da Torá. Mesmo se isto envolver o sacrifício da privacidade, alimento ou comodidade, sejam os pobres como filhos dela, mas seja a tua casa sempre plenamente acolhedora. De fato, talvez seja impossível entender verdadeiramente como alguém faminto se sente a menos que você tenha estado faminto alguma vez. Para ver verdadeira empatia, a capacidade de se pôr no lugar do outro, você precisa ter experimentado algo semelhante. E amareis ao peregrino, porque peregrinos fostes
na terra do Egito. Talvez seja este o significado do aforismo no Talmud. Antes de uma pessoa comer, ela tem 2 corações. Depois de comer, ela tem um só coração. Enquanto uma pessoa permanecer faminta, ciente da sensação de vazio no seu próprio estômago, ela tem um coração para si e outro para seu próximo faminto. Mas, depois de acalmar sua fome, tem só um coração, repleto de sua sensação de bem-estar. É difícil para ela imaginar o sofrimento dos outros. Muitos dos nossos sábios exaltaram, em geral, a condição de pobreza e desaprovavam a luxúria e a ostentação. O Talmud declara: a pobreza cai tão bem sobre Israel quanto um arreio vermelho num cavalo branco. Mas o Gaon de Vilna viu nisto mais uma condenação da ostentação do que uma glorificação da pobreza. O Gaon observava: quando atrelamos um cavalo com arreios coloridos, obviamente, quando ele vai ser apresentado numa exposição ou num desfile. Quando o animal está trabalhando no campo, um arreio vermelho iria fazer nitidamente pouca diferença. O que o Talmud está defendendo, portanto, é a pobreza, ou antes, a sobriedade em nossas relações públicas. Como muitos novos ricos, nós fomos frequentemente culpados de ostentação e de um vulgar exibicionismo de riqueza. Muitos de nós ainda não superamos nossa tendência infantil de exibir nossas conquistas materiais como se estas constituíssem um padrão de medida para o mérito ou de realizações importantes. Nossos sábios aconselham pôr a pobreza em exibição. Desfrute a comodidade, mas não desperte a inveja ou o ódio dos menos afortunados, com um alarde de riqueza de evidente mau gosto. No entanto, a palavra hebraica ani significa não apenas pobre no sentido financeiro. Um homem pode ser rico e, ao mesmo tempo, ani. O rei Davi não exclama: estou pobre e dolorido? Davi possuía com certeza uma grande riqueza. Qualquer ser humano necessitado é pobre em relação àquilo que lhe falta. Uma pessoa deprimida precisa de estímulo, um solitário de um amigo, alguém com problemas de um conselho. Para todos estes que procuram o calor da amizade e da simpatia, seja a tua casa sempre plenamente acolhedora. A expressão hebraica revahá, que traduzimos como amplamente, também significa lucro. Não existe no nosso vocabulário cotidiano uma palavra que seja tão evocativa de um senso de seriedade e eficiência, prontidão e autossacrifício quanto negócio. Pois bem, para o judeu autêntico, a observância da Torá é seu verdadeiro e único negócio. Lembre-se de o quanto nosso patriarca Abraão estava perturbado quando não passava viajantes a quem ele pudesse dar mostras de sua hospitalidade. Estes eram os clientes de Abraão. E como não haveria de estar entristecido quando o seu negócio ia mal naquele dia? Tendo isto em mente, podemos interpretar agora nosso ensinamento, que sua casa esteja aberta para lucrar. A sua aproximação da mitzvah da hospitalidade deve ser dotada do mesmo entusiasmo, dedicação e escrupulosidade que os seus negócios. Deixe sua casa aberta para receber os lucros espirituais implícitos nessa mitzvah, as bênçãos divinas que aguardam aqueles que as cumprem. Neste ensinamento está incluído o princípio de ser acessível aos demais. A ansiedade pela privacidade converteu-se em nossa época numa mania. Secretárias intransponíveis, números de telefone que não constam da lista e porteiros burocráticos são sinais dos tempos. Contudo, a Mishnah reivindica que estejamos disponíveis para os pobres, acessíveis aos necessitados. Que seja sua casa aberta, lirvahá. Esta palavra também significa para confortar, para ajudar e libertar. A Torá nos conta que nunca deixará de haver pobres no meio da terra. Portanto, eu te ordeno, dizendo: abrirás tua mão para teu irmão,
para teu pobre e para teu mendigo na tua terra. Mas qual é a base para nossa obrigação com os pobres? Porque eles são nossa preocupação. O Eterno os fez pobres, que o Eterno os proteja, os proveja. Em resposta, vamos traduzir o começo do versículo acima de modo pouco diferente. Os necessitados não estarão ausentes da terra. Os pobres não são pessoas desaparecidas ou esquecidos aos olhos do céu. Para eles, a divina providência também pôs petróleo, carvão, minerais e metais preciosos na terra. O sol também irradia sua luz dourada sobre as colheitas para eles. É nossa tarefa cuidar para que eles recebam seu quinhão. O Maguide de Dubno explica esse assunto com a ajuda de uma parábola dramática. Um homem rico deu uma festa em sua casa e convidou 20 pessoas. A mesa foi posta com um número adequado de jogos, de louças e talheres, todos de prata de lei. No entanto, quando o último hóspede foi sentar-se à mesa, parecia não haver um jogo para ele. O anfitrião ficou extremamente perturbado, pôs-se de pé e disse aos ali reunidos: Eu sei que 20 jogos foram postos nesta mesa para dar conta de todos os hóspedes convidados. Se algum de vocês está sem, a única explicação é que alguém deve ter pego mais do que aquilo que lhe correspondia. E o Maguide de Dubno concluiu: Nosso anfitrião, o Todo-Poderoso, preparou o suficiente para cada um de seus hóspedes. Se uma pessoa está sem a sua porção, então alguém deve ter ficado com duas. Foi provido o necessário para cada ser humano nesta terra, portanto você certamente deve abrir sua mão à larga para ele. Porque você deveria ter 2 porções e ele nenhuma? Partindo desta premissa, torna-se fútil economizar dinheiro, não o dando aos pobres. Para começo de conversa, ele nem sequer é nosso, portanto, tais poupanças não irão no final ficar em nossa posse. O Rebbe Levi Yitzhak de Berdichev estava certa vez visitando a casa de um amigo quando um cossaco, fora de si, invadiu, brandiu um chicote e exigiu em voz alta e insolente: Livrei davai kushat. Hebreus, tragam comida. Aterrorizado, o anfitrião pôs rapidamente uma lauta refeição diante do cossaco, que prontamente a engoliu e saiu a largas passadas. O Rebbe de Berdichev achou tudo muito estranho. Primeiro ele disse: os cossacos são bem alimentados em suas barracas e por que ele precisou gritar tão selvagemente? Poderia ter usado um tom educado e depois, por que a palavra clássica ievrei, hebreu? Por que não o depreciativo zid, judeu, que eles sempre usam? Só pode haver uma explicação. Na noite passada, algum judeu empobrecido e faminto pediu a você, meu amigo, uma refeição e você o expulsou com desdém. O amigo concordou envergonhado e ao mesmo tempo surpreso com a clarividência do Rebbe Levi. É por isso, concluiu o rabino, que o cossaco não comeu em sua barraca ontem à noite. Ele veio cobrar a refeição daquele judeu pobre. Se você não der a Jacó, terá de dar a Esaú. Não admira que ele estivesse com fome. Ele teve que caminhar 3 milhas na neve. E agora você entende suas palavras. Yevrei, davai, kushat. Dê comida para o hebreu. Quando um hebreu estiver faminto e empobrecido, e assim o cossaco não virá. Nada de construtivo pode advir do dinheiro poupado, por não ter sido dado aos necessitados. O rei Davi deixou uma fortuna em ouro e prata para a construção do templo, mas Salomão não a usou para essa finalidade, porque enquanto Davi juntava este tesouro, a fome assolava a terra de Israel. O dinheiro estava manchado pelo sofrimento humano. Não era apropriado usar tal dinheiro para construir a casa do Eterno. Oséias exclama: semeai para vós conforme a de Sedacá, e colhei conforme a misericórdia. Quando você planta, por exemplo, uma batata, o seu rendimento é consideravelmente maior. De modo similar,
Quando você semeia caridade, sua colheita não será apenas diretamente proporcional à sua contribuição, mas as consequências do seu ato de bondade. Se você der comida a um homem faminto, sua recompensa será calculada em termos da vida que salvou, em vez de em termos do gasto que teve em dinheiro com a comida. Este versículo foi entendido pelo Hafetz Haim. Deste modo, embora a recompensa definitiva pela tzedakah seja obtida no mundo vindouro, já há uma colheita imediata nos efeitos sociais benéficos da generosidade que você demonstrou. Não mantenha conversas frívolas com a tua mulher. Que ligação tem isso com o ensinamento anterior concernente à hospitalidade? A mulher comum não aceita de bom grado a perspectiva de receber hóspedes inesperados. Nem mesmo a matriarca Sara, sempre tão hospitaleira, era exceção. Quando Abraão convidou 3 viajantes, pediu a Sara que tomasse quemar solete e fizesse tortas para seus convidados. Quemar é a farinha comum, solete é a farinha fina para fazer doces. No começo, Abraão pensou em dar a notícia de modo suave e sugeriu apenas a farinha mais barata. Só quando viu que Sara não tinha objeções a fazer, ele melhorou o menu. Mas aí, de novo, um homem poderia hesitar em convidar hóspedes porque ele não poderia passar a noite conversando com sua esposa, discutindo os acontecimentos do dia e os rumores locais. E assim sendo, Rabi Yossi dá a entender que você terá muitas oportunidades para tais conversas. Adia, por enquanto, e seja a tua casa plenamente acolhedora para todos. Eis talvez um excelente conselho prático. Se, ao trazer para casa alguns hóspedes, sua esposa ficar agitada, não fales demais com ela, deixe-a só. As mulheres são assim. Em pouco tempo ela perceberá a maravilhosa mitzvah envolvida e ficará muito feliz. Por enquanto, não exerça pressão alguma. O coração naturalmente bondoso de sua esposa logo se reafirmará. Sir Walter Scott chamava as mulheres de brinquedos da noite. Rudyard Kipling ultrapassou-o com o adágio: uma mulher só é uma mulher, mas um bom charuto é um aromatizante. Este tipo de avaliação é refletido no termo que os homens modernos usam para definir uma mulher: boneca. Mas o que é uma boneca? Um brinquedo, algo lúdico, sem coração nem cérebro. Uma mulher é uma boneca e um homem é um cara. E ambos prosseguem desempenhando os papéis de suas respectivas personagens. Entre ambos, não existe senso algum de divindade. O judaísmo, contudo, encara a mulher com estima. O lar de um homem, diz o Talmud, é sua esposa. A mulher é tida em alta estima e consideração dentro da tradição judaica. Se a sua esposa for mais baixa que você, incline-se em direção a ela. Consulte sua esposa e ouça seus conselhos. O casamento é denominado de Kiddushin, santificação, e envolve o mais elevado grau de santidade. Quando o costume tradicional de manter lugares separados para homens e mulheres durante as orações é atacado por alguns porque refletiria uma posição de inferioridade da mulher de acordo com a ortodoxia, precisamos mostrar que isto é um flagrante erro de interpretação. A separação, meritzá, é necessária não por causa da mulher, mas devido ao homem. Seus olhos, pensamentos e tentação se movem para muito longe e com muita rapidez. Ele se distrai com muita facilidade de suas orações, portanto precisamos isolar a mulher porque não confiamos nos homens. A palavra sirá significa conversa fiada ou conversa frívola. Esta Mishnah é de fato um alerta de que o homem não deve restringir seu companheirismo para com sua mulher a nível de conversa fiada. Eleve o nível da comunicação com sua esposa no lugar de onde os Goldsteins estão passando suas férias. Discuta qual este vai escolher para seu filho, em vez de falar do novo casaco de pele agora exibido pela senhora Cohen, discuta seu futuro com relação à terra de Israel. Faça com que sua conversação fique num patamar superior, mantenha a sirá, no mínimo, e crie uma verdadeira comunhão de pensamento com a mulher que é sua companheira na vida. Fim da Mishnah 5.
Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!